Queridos, é interessante a forma com que a gente tem que aprender a analisar a palavra de Deus, porque a gente tem essa mania de, eu vou escolher um livro para ler, dos 66 que está dentro da Bíblia, e eu vou ler, e glória a Deus por isso. Tá certo? Tá certo. Mas a gente se esquece de entender um pouco sobre os autores das histórias a qual foram escritas. Há personagens muito... nesses poucos versículos que nós lemos, há personagens importantíssimos e que não foram fictícios, ou seja, não foram personagens que não existiram, foram seres humanos, homens e mulheres que existiram. O primeiro deles, Lucas, o autor do livro, 2 livros, um narrando a história de Jesus Cristo, da forma e de um ponto de vista a qual nenhum outro havia narrado. 2, o segundo livro, o livro de Atos, narrando a história da igreja do Senhor, a qual ele, por um grande privilégio e intimidade que teve com o apóstolo Paulo, pôde relatar dentro do livro as insanidades mentais que Paulo teve quando perseguia a igreja. Ou seja, para você ver o tamanho da intimidade que Lucas teve com Paulo. Só que é importante frisar que Lucas, como homem, ele era médico, discípulo de Hipócrates, grego, incrédulo, ateu, se converteu através da pregação do apóstolo Paulo. Quando Lucas resolveu escrever os relatos de forma ordenada, segundo aquilo que ele achou coerente, pelas testemunhas que ele teve, pelo convívio que ele passou a ter com os apóstolos e a comunhão, ele decidiu deixar, ele literalmente deixou uma profissão, uma carreira, para se dedicar a algo que parecia, naquele tempo, algo impossível de acontecer. Eis a questão: o que motivou Lucas a escrever essa história? O que motivou Lucas a deixar gravado um registro como esse? Para quem esse livro foi escrito? Alguém ousa dizer? Alguém? Para quem esse livro foi escrito? Esse evangelho, essa narrativa, tanto essa como a de Atos, para quem? Ao excelentíssimo Teófilo. Quem é esse Teófilo? Porque muitas pessoas arriscam dizer o seguinte: foi por parte de Deus, ele escreveu para a gente. Só que ele está falando de forma singular, ele não está falando no plural. Ele está falando ao excelentíssimo Teófilo. Ele não está falando aos excelentíssimos senhores, a igreja que está localizada em tal lugar, as gerações futuras. Ele não está falando nada disso. Ele está falando de uma pessoa só. Lucas deixou de seguir uma carreira para se converter ao cristianismo, aquilo que Jesus tinha para a vida dele, através da pregação de um homem chamado Paulo, e decidiu escrever uma história narrada de forma coerente, porque somente pelo prefácio desse livro você vê que não é uma pessoa comum que escreve, uma pessoa que tem uma cultura fora do normal. E se você entender o Evangelho de Lucas de forma correta, da forma como se deve ser entendida, versículo por versículo, palavra por palavra, você confunde qualquer ateu na face da terra. Primeiro, porque você traz da medicina alguém que conheceu a Cristo, que conheceu a história de Cristo e narrou com fatos detalhados. Ele escreveu a um Teófilo. Quem era esse Teófilo? Era um homem romano que se converteu ao Senhor Jesus. Era um homem renomado, a qual ele, quando se converteu, patrocinou a obra de Deus na vida de Lucas. Por isso que Lucas teve essas oportunidades. E ele fala no verso 3, depois de acurada investigação, ou seja, Lucas se dispôs a ser um detetive. O Evangelho de Lucas ele não foi escrito simplesmente porque ele achou a história de Jesus legal, porque Paulo falou para ele, ele falou assim: poxa Paulo, que legal essa história,
glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida dos apóstolos. Não, ele se preocupou, ele se predispôs a entrevistar um por um daqueles que estavam vivos já naquela época. Aqueles que estudaram a palavra, os contextos históricos, sabem que muitos, depois da ascensão de Jesus e da ascensão da igreja, permaneceram vivos, né? Ainda que se escondendo, sendo perseguidos e tudo mais, mas ficaram vivos durante muitos anos. Outros morreram logo de cara, foram mártires por Cristo. Mas Lucas ele teve o privilégio de entrevistar, literalmente falando, Pedro, Marcos, João, que havia escrito já o Evangelho também, que é o Evangelho de João. Entrevistou provavelmente Mateus, Tiago não, porque Tiago já havia morrido, já havia sido mártir. Próprio apóstolo Paulo, provavelmente ele teve o privilégio de entrevistar Maria, porque os detalhes que ele escreve sobre Maria, nenhum outro homem escreveu. E ele só pode escrever o que ele escreveu a pessoa que entrevistou a própria Maria. Ou seja, para imaginar, a gente entende, a gente lê a Bíblia, mas a gente não consegue mensurar as coisas. Imagine um médico grego. A maioria dos médicos, eles são ateus. Até hoje ainda acontece esse contraste, né? O cara é médico, ou psicólogo, ou psiquiatra, e ele isenta Deus. Imagine Lucas, grego, médico, ateu, lidou com vários tipos de doença, viu vários tipos de morte, vê um cara, não sei aonde, eloquente, falava bem, pregando, e falando de uma morte de um homem na cruz, que ele nunca tinha ouvido falar. Era grego, gentil. Aquele homem aborda Lucas e anuncia-lhe a Jesus. Lucas, provavelmente, de primeira instância, ateu, grego, médico e incrédulo, e vem com esses contos de carochinha de religião para lá, não, para cá não. Dá licença, dá? Mas Paulo insiste. Eu estou fazendo você pensar, estou fazendo você meditar. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma meditação. Está Paulo insistindo, não rapaz, me ouve aí, dá esse voto de confiança. E aí, quando ele dá o voto de confiança, Paulo vai lá e, é assim, é assado e tudo mais. E Lucas começa a questionar, mas que tipo de homem é esse? Que morte é essa? Eu já vi muitas pessoas morrerem. Eu sei que qualquer morte é mais honrosa do que uma morte de um homem na cruz. Porque um homem morrer na cruz naquela época era tido como a maldição das maldições. Ele era tido como maldito, literalmente falando. É a pior morte que se podia ter. Pior até do que ser decapitado. E Lucas começa a questionar Paulo. Só que ele via que Paulo não tinha um poder de persuasão por si só. Existia algo a mais. Existia em Paulo uma paixão. Existia em Paulo um fogo. Existia em Paulo algo diferente, a ponto de Paulo revelar para Lucas as suas insanidades mentais quando ele perseguia a igreja de Deus. E Lucas olhar para Paulo como um médico, olhar para Paulo e falar assim: isso não é possível. Um cara como esse, que agiu dessa forma, está agora apaixonado por alguém que ele perseguiu. E aquilo dali leva a mente de Lucas a entrar em parafuso. Quando Lucas se deu por ver, ele já estava com o apóstolo Paulo, já tinha virado discípulo dele. Paulo ministrava e trazia para Lucas segurança, conforto na palavra de Deus. Lucas ajudava com os doentes na cura, na medicina, e trazia para Paulo também uma espécie de cura, tanto para a mente como para o corpo. Ele foi médico de Paulo. O próprio apóstolo Paulo fala isso em suas cartas. E o que nos leva a ver todo esse contexto e analisar essas coisas? Existe uma coisa chamada sonhos, e por eles devemos viver, por eles somos motivados a acordar todos os dias. Mas cada passo que a gente dá, existe um esforço. E muitas vezes as grandes decisões são tomadas de forma solitária. Talvez a maior decisão da vida de Lucas, que foi escrever esses relatos,
ele tomou sozinho. Claro, teve o apoio do apóstolo Paulo, teve o respaldo dele, porque Paulo apoiou ele em tudo, mas a maior decisão da vida dele, que é mudar a história dele, ele teve que tomar sozinho. Foi ele e Deus. E aqui ele fala ao excelentíssimo Teófilo, que quer dizer, Teófilo quer dizer querido por Deus, ou aquele que ama a Deus. Ou seja, ele fez tudo isso para poder relatar para um homem só. Na verdade, dois, porque o primeiro era ele, como autor, degustar daquilo que Deus estava dando para ele, proporcionando para ele naquele momento. E o segundo era o tal oficial romano. Ou seja, ele fez de tudo, ele largou tudo, ele fez de tudo para uma pessoa só, para que uma pessoa só experimentasse o que ele e Paulo estavam experimentando da parte de Deus. Às vezes a gente acha assim: Deus me deu algo, eu vou arrastar multidões. Deus te deu algo, talvez para que você conquiste uma pessoa só. Aleluia. Eu tenho um sonho, esse sonho eu vou realizar ele, Deus vai me dar tudo que eu quero e tal. Às vezes esse sonho é algo mais simples do que você pensa que é. Porque o sonho de Lucas antigamente era ser o melhor médico, provavelmente, renomado, conceituado, com uma carreira consolidada. Ele se despiu desse sonho, trouxe o quê? A vontade, a gana de revelar Jesus para uma pessoa só que estava em Roma. E isso fez ele entrevistar um, entrevistar outro. Ele se tornou um jornalista investigativo, uma espécie de Cabrini daquela época. Ele entrevistou um, entrevistou outro, escreveu relatos sobre a história de Jesus, a vida e obra, escreveu relatos sobre a história da igreja, as obras, a descida do Espírito e tudo mais, as perseguições, para uma pessoa só. E o que dizer de Maria então? Outro personagem muito importante nessa história. Uma mulher de uma região que ninguém dava nada, que era tida como nada. Primeiro que a mulher naquela época era tida como nada. Já começa por aí. Mas existia na Maria algo que Deus aprovou. Por quê? Mulheres como ela existiam naquela época? Existiam. Mulheres cheias de graça, gentis, mulheres que eram boas, donas de casa, mulheres que respeitavam os seus pais, mulheres que de fato eram dignas. Existiam. Mas existia algo em Maria que chamou a atenção de Deus. Esse algo se chamava intimidade. Essa intimidade fez com que Deus achasse graça em Maria. Aleluia. Maria recebe da parte de Deus algo. E o interessante é que Lucas faz questão de narrar passo a passo de como tudo aconteceu. E mostra, dá a entender para a gente que Maria não foi uma mulher qualquer. Maria foi uma mulher cheia de autoestima, mesmo num lugar árido, mesmo sem ter os produtos de beleza que as mulheres têm hoje. Maria teve o que as mulheres de hoje não conseguem ter: amor próprio. Ela teve o que ninguém hoje consegue ter. Hoje a mulher veste a melhor roupa, ela se olha no espelho e fala assim: eu estou horrível. Maria não tinha nada disso, mas ela tinha algo nela que conquistava aqueles que estavam ao redor. O anjo chega para ele e fala assim: olha só, Maria, graça, agraciada entre as mulheres. A gente vai ver as histórias bíblicas dentro da própria palavra de Deus, quando o anjo se apresenta para alguém, o que os irmãos ou as irmãs naquela época faziam? De duas uma: ou se importava com incredulidade, como Saraí fez, e um rapaz chamado Zacarias também fez, aqui nesse mesmo texto, ou eles se atordoavam de medo e prostravam-se o rosto em terra, como foi com Ezequiel, Daniel. Tantos profetas viram coisas inefáveis da parte de Deus
Isaías. Mas Maria não. Maria foi muito ousada. E o questionamento de Maria não foi um questionamento de incredulidade, foi um questionamento de sabedoria. Ela foi sábia. Deus faz tudo conforme. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele deixou 2 exemplos na palavra dele. Ele deixou o primeiro exemplo, que foi Sara, de um questionamento de incredulidade, para a gente saber o que é um questionamento de incredulidade, de dúvida. E ele deixou o segundo, que foi de Maria, um questionamento de edificação. Traz uma revelação a mais. E não manifesta o que Saraí manifestou. Viu no seu espírito: ah, eu vou viver isso daí? Anjo entra na casa de Maria, um ser extraterrestre, ela nunca tinha visto na vida, provavelmente. Gabriel entra e fala assim: salve. Eu, no lugar dela, ou de 2 uma, ou eu sair correndo, ou ia prostrar meu joelho e falar: Senhor, meu Deus do céu, e agora deu ruim para mim. Ela não, ela simplesmente olhou e falou, ela parou e analisou a situação. Ela fez o que a gente não costuma fazer quando recebe algo da parte de Deus: parar e pensar. A palavra fala que ela se turbou, mas essa perturbação, vamos dizer assim, não é uma perturbação que a pessoa fica fora do controle de si, como a gente conhece, não. Ela é uma perturbação de levar a pessoa a meditar, a pensar. Ela olhou, o que significa essa saudação? E ali ela dialogou com o anjo. Ou seja, uma mulher não era tida como nada, porque a mulher já não era tida como nada naquela época, de uma cidade simples, de uma família simples, de uma família pobre, que mal tinha o que comer e aonde dormir, porém eram extremamente felizes, porque admiravam o belo, admiravam Deus em todas as coisas, em sua criação. Ou seja, eles não moravam em palácios, mas eles tinham alegria. Ao contrário de muitos de nós hoje, moramos bem, mas mendigamos o pão da alegria todos os dias, mesmo estando na presença de Deus. Ela parou, analisou, pensou e pensou: o que significa essa saudação? E aí ele indagou o anjo. E o anjo fez o quê? Viu que ela estava com os olhos assim, meio que negócio é esse? Ele falou: não precisa temer não, Deus achou graça em ti. Ela já olhou para ele e ele continuou falando: você foi achada agraciada, e ó, Deus vai te dar um filho, e esse filho vai se chamar Filho do Altíssimo, porque ele é o Salvador, ele vai ser grande. Esse termo ele usou porque naquela época o termo grande era um termo que era para poder expressar a excelência de uma pessoa, ou de um rei, ou até mesmo de um reinado. Então por isso que ele usou esse termo, estava falando de Jesus Cristo. Maria pega e questiona. O questionamento dela foi extremamente sábio. O que ela pega e faz? Olha só, Gabriel, amém, glória a Deus, mas eu nunca estive com homem, isso vai acontecer. Isso é um questionamento saudável. Ao contrário de Sara. Sara, tu darás luz a um filho, porque para Deus nada é impossível. Ela riu-se no seu espírito e fez o quê? Ah, como que eu vou dar a luz a um filho sendo eu já velha? E eu estou com 9,5, Abraão está com 100. Aí Deus olha, os 2 anjos estão assim de canto. Ah, tu riu, né? Ah, não ri, não, riu. Você riu. E por isso vai ser assim, assado. No tempo determinado eu vou voltar e você já vai ter concebido. Aquilo foi incredulidade. De Maria não. De Maria o anjo ficou, vamos colocar assim, de Maria o anjo ficou de bobeira com ela. Como que eu posso? Como que isso vai acontecer comigo? Ela fez um questionamento saudável. Ela olhou, é tipo assim, ó, Deus tem algo para a nossa vida. Ao invés da gente procurar questionar Deus de forma saudável, a gente faz pirraça. Fazer uma coisa impossível para Deus? Ah, mas Senhor, ela é estéril, pô. E o anjo falou assim: beleza, então você vai ficar mudo. Está falando muito já.
incredulidade já passou do ficar mudo como sinal de que ela vai engravidar e vai conceber. Quando o menino nascer, você vai proferir o nome dele, aí você volta a falar. Tchau, fui. Engraçado, né? Ele conhecia a lei, era sacerdote, estava no turno dele, fazendo expiação pelos irmãos. Mas foi incrédulo. Foi pego na própria palavra que ele dizia ser um mestre. E quando Deus vai... Engraçado que o que o anjo falou para Maria foi muito mais excelente do que ele falou para Zacarias. Por quê? Quem foi maior? João Batista ou Cristo? O próprio Cristo testificou de João Batista. Mas disse ele: quem está aqui é maior do que João. Ou seja, as revelações que Gabriel deu para Maria foram muito mais excelentes. Ela poderia ter duvidado muito mais, ela poderia ter desacreditado mais. Mas ela é simples, de um povoado simples, de uma cultura simples, creu. Isso foi imputado para ela como justiça, porque ela falou assim: seja feito conforme a sua vontade. Aí é que começa o negócio. Por quê? Porque quando ela fala que seja feito segundo a sua vontade, ela recebeu o propósito, recebeu a promessa, amém? Amém. Mas haveria os percalços. Quando Deus ele designa algo para a gente, Ele nos promete algo e a gente recebe aquela promessa de Deus e fala assim: não, Senhor, agora eu vou. Deus fala: show de bola, mas existem os percalços. Vamos traçar aqui um filme legal. Maria acabou de ser visitada pelo anjo, aceitou a promessa, show de bola. Sai do seu quarto, vai contar para o seu pai e para sua mãe. O que eles falam? Glória a Deus, aleluia. Oh, rapaz, o povo foi agraciado. Não foi assim não. Ela recebeu algo excelente da parte de Deus aqui. Quando ela saiu e foi contar aos seus pais, imagina, os pais conhecedores da lei saberia: minha filha vai aparecer grávida, vai morrer apedrejada. O pai logo botou a mão na cabeça e se desesperou. A mãe está ficando maluca. Isso não pode estar acontecendo. A gente é pobre, não tem onde cair morto. Onde que o Salvador da humanidade vai nascer aqui? E você? Maria provavelmente tinha amigas. Quando foi falar para as amigas, foi as primeiras a dar as costas. Tu quer se achar muito, né? A gente morando aqui, eu sou igual a você, ou até melhor. Deus escolhe você e não escolhe a mim, para dar o Salvador através de você. José nunca teve nada contigo. E eu não sei dessa não, hein? Ó, já apareceu menos um aplauso, menos 2, menos 3, menos 4, contando com os pais. Meu Deus. Às vezes a gente recebe algo da parte de Deus e acha assim: Deus me deu algo, agora eu vou ser aplaudido pelos homens, aí você vai ser escorraçado por eles. Maria aceitou o propósito, mas ela não sabia o que estaria por vir. Mas como o significado do seu nome, ela foi forte o suficiente, e mulher de Deus, para segurar o rojão. Porque o pai dela colocou as mãos na cabeça. Imagina a cena, gente. O pai dela coloca as mãos na cabeça e fala assim: filha, de duas uma, ou você está ficando doida, ou você entrou em adultério, você vai morrer apedrejada. Vamos fazer o seguinte: eu vou botar você numa carroça, num camelo, em cima de um camelo, e você vai para casa da tua prima, vai para longe daqui, porque se eles vierem até você, eles vão te matar. Eu não quero perder minha filha desse jeito. Foi por esse motivo que ela foi até Isabel. Ela não foi até Isabel porque ela estava com saudadezinha. Ela foi porque ela já estava fugindo, ela já estava agindo como uma foragida perante a lei. Tinha que ser pega e morta. Ela corria risco de vida. Aí é que entra o contraste. A gente questiona Deus assim: poxa, se é da tua vontade, por que eu estou passando por isso? Ué, Cristo tinha que vir na terra.
Ele tinha que ser recebido como? De braços abertos pela humanidade, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maria tinha que ser levada numa carruagem ótima, cheia de gente ao seu redor. É a mãe do rei, salve a mãe do rei, pô, ela está esperando o rei. Que nada, ela foi montada num camelo, num sol escaldante. Depois da pergunta, ela teve que andar milhas a pé, suportando o desprezo dos amigos, o risco de vida, suportando o desespero do pai, diabo no encalço. Ou seja, uma mulher que vivia bem entre aspas, vamos dizer assim, vivia alegre, feliz a cantar, tinha uma intimidade com Deus, desfrutava de algo excelente com o Senhor, agora estava tendo que correr das autoridades, correr do apedrejamento, passando fome, sede, frio, num deserto, um sol escaldante durante o dia e um frio congelante durante a noite, por causa de um só propósito: Cristo. Aí ela podia ter questionado, falando assim: Senhor, é o seguinte, não quero mais. E é o que a gente costuma fazer. A primeira pessoa que deixa de aplaudir a gente fala assim: não quero mais não. Eu aceitei Jesus, minha mãe falou que eu estou maluco, não quero mais não. Eu estou com esse Jesus aí, eu criei nessa palavra, e agora eu estou passando por tudo isso? Maria não fez isso não. Maria enfrentou, ela suou, ela teve medo, mas ela teve coragem. Foi por isso que Deus escolheu ela. Ela teve coragem. E José nessa história? José no início teve dúvidas, duvidou também, mas ele não fez o que os outros fizeram, não acusou, não julgou, não condenou antes da hora, não sofreu por antecipação. O que ele pegou e fez? Ele se ausentou. Tipo assim, já que eu não estou entendendo, então eu também não quero que você morra. Vai embora. O mesmo anjo que visitou Maria visitou José. E José falou assim: amém, que assim seja então. O que José fez? Ficou onde ele estava, de braços cruzados? Não, ele foi lá. Ou seja, isso significa que José na vida de Maria é algo importantíssimo. Ele foi homem e homem de Deus, para aceitar um propósito da parte de Deus. Porque outro homem no lugar dele podia falar: você fica por aí com esse teu Jesus aí, vai ter ele, vai ser mãe solteira, correr risco de vida, que eu posso arrumar uma mulher que eu quiser aqui. Antigamente era assim. Mas como a palavra diz, quando Deus une, ele não une vidas, ele une propósitos. Então José fez o quê? Ele foi homem e homem de Deus. E aí é que está o amor. O amor não está na cama, na quatro paredes só. O amor está em momentos como esse. Esse aí, ele se apresenta o amor. Aleluia. Maria estava sendo perseguida, sofrendo risco de vida, passando fome, sede, frio, diabo no encalço. Já tinha sido mandado embora de casa, vamos dizer assim. José tinha todas as possibilidades para se ausentar da situação e falar assim: eu não quero nada disso não. Mas ele foi homem, ele foi lá e falou: eu estou contigo até o final.